funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Seja bem-vindo ao podcast Não é do INSS, seu podcast de RPPS está no ar novamente aqui. Hoje aqui, live com o Irã, que já é figurinha carimbada nossa aqui. E para você que ainda não nos conhece, é só seguir a gente pelo @nãoednss. A gente está lá nas principais plataformas de streaming, nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Estamos no Spotify também, aqui o ao vivo no YouTube. Em seguida vai também nas outras plataformas para você nos acompanhar da melhor forma que você puder também. E um pedido aqui muito especial que eu faço para você também: o podcast Não é do INSS está participando agora do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Então a gente aqui está participando dessa premiação e a gente conta com o seu voto. Até o dia 19 de setembro a gente está pedindo o seu voto aí. É só você passar por lá, prêmio-mpb.com.br. Você passa lá e faz um cadastro pequeno lá com o seu e-mail e faz lá a votação pra gente. Estamos na categoria Assuntos Diversos e lá a gente consegue quem sabe, então, ir para a segunda parte dos top 10 lá, mais votados a partir de então. Tá bom? Então, aí o Irã que se vira nessa parte, né, Irã? Com certeza. Estamos aí para tirar dúvidas e orientar, né, os RPPS nesse processo, como você falou no início, né, essa turbulência de casos, de informações que tem acontecido aí nesses últimos dias aí, né, e consequentemente, né, gestores de recursos, membros do comitê de investimentos, conselheiros e dirigentes de RPPS devem estar aí um pouquinho com dúvidas sobre como esse processo ele pode ser conduzido no sentido de que ele traga realmente segurança para esses riscos, né? Nós estamos aí, né, vamos dizer assim, convivendo nesses últimos dias, né? Não, tranquilo então. Irã, partindo aqui para o nosso bate-papo já, né? A gente sempre ouve falar muito sobre questão de controles internos, compliance. Tá, vamos lá. Qual que é a diferença entre o controle interno, entre um compliance, uma auditoria, o próprio due diligence? Qual que é a diferença disso tudo? Porque muita gente acaba colocando tudo na mesma vala comum e na verdade não é, né? Uhum. Certo, Rafa, é um ótimo questionamento, né? Eu até costumo dizer nas minhas andanças enquanto, né, na época de auditoria de progestão, né, eu percebi muito essa confusão, né, principalmente entre o controle interno e a auditoria, né. São ferramentas que se complementam, né, mas eu vou tentar aqui descrever o que é cada uma delas e qual o seu real objetivo, né? Quando a gente está falando de controles internos, por exemplo, a gente está falando, né, de um conjunto de políticas, né, procedimentos, práticas, ferramentas, métodos, né, que são implantados para quê? Para garantir a eficiência operacional, a segurança de informações e principalmente a confiabilidade do processo, né? O controle interno ele tem um olhar mais operacional voltado para a questão de conformidade, né, de controles de processo, tá? Já a auditoria ela é um processo de verificação, só que ela é independente, né? E ela foca muito nos registros e operações e controles de uma organização. Então, por exemplo, né, se eu quero avaliar, né, se as minhas demonstrações financeiras estão corretas, não é o controle interno que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é, né, a auditoria, né? Então, a auditoria do Tribunal de Contas, né, que é uma auditoria externa, mais interna. Então, a auditoria tem essa viés, né? Ela é um processo independente de verificação de registros, né? O compliance está muito confundido também, né? A gente traz, né, esse termo do inglês comply, né, que geralmente, né, alguns falam que é do inglês, outros francês, né, mas que tem o significado mais próximo de conformidade. Ele é uma área, né, compliance é uma área, né, que é responsável por assegurar que o RPPS atue em conformidade, principalmente com leis, normas e regulamentos e padrões éticos, né, com o objetivo de prevenção de riscos, né? Então, o compliance é que vai determinar quais são os programas, né, que vão ser estipulados, né, dentro de uma organização que vão prevenir esses riscos de compliance, né?
E a due diligence, né? A due diligence já é uma ferramenta, né? Já é um processo de investigação que pode se utilizar de ferramentas como auditoria, controles internos, tá? E que faz uma análise detalhada de forma prévia, né? Também não existe uma tradução literal do termo due diligence, mas a gente pode de traduzir mais próximo como sendo uma diligência prévia, né? O que quer dizer prévia, né? Ela é antes, né? Em que a partir da definição de um objetivo, né? Eu faço uma mitigação de riscos, né? Normalmente, né? E mais de uso comum, a due diligência ela é aplicada em fusões e aquisições, né? Eu preciso saber com quem que eu estou, né? O que eu estou adquirindo, se realmente é aquilo, né? E agora, nos últimos anos, a gente tem visto muito esse movimento de due diligência, até o próprio manual de projeção, ele cita a questão da due diligência, mas ele não diz o como fazer, e essa é a grande dúvida, né? Esse é o grande problema, né? Mas é uma avaliação são de riscos prévios que a gente analisa, principalmente terceiros. Então, acho que essas 4 definições assim, né, a gente consegue tirar aí um pouco da dúvida do papel de cada uma, né? E aquilo que você falou, né? Eu vejo realmente muita dúvida quando eu olho procedimentos de controles internos, eu vejo muita confusão entre o que é controle interno, aí se mistura com controladoria, que também a gente tem uma outra definição do que é a controladoria, né? Auditoria, e aí consequentemente você não consegue atingir nenhum objetivo nem outro, né, do controle interno, principalmente voltado para a gestão e da due diligência, porque você está misturando muitas vezes ferramentas, técnicas, processos, e que você não olha efetivamente. Quando a gente fala de controle interno por RPPS, a gente não olha efetivamente, né? Eu vejo muitos relatórios, muitos processos em que os controles não estão lá citados, os controles não estão sendo avaliados, verificados, e isso traz um grande problema, né? Um grande problema. Não, com certeza. A gente sabe por experiência própria de que muitas das vezes a gente pega processos de controles e onde a gente vê cada um fazendo parece que um pouco de tudo ali, fica aquela sopa de letrinhas ali cheia de... Assim, afinal de contas, você está indo para a parte de auditoria ou você está sendo controlador interno? Uhum. Você não sabe nem o que é aquilo ali exatamente, e aí que fica aquela salada de fruta e realmente complica muito até o nosso entendimento sobre como fazer as peças de controle interno dentro do RPPS, seja, como a gente vai falar mais a fundo a parte do diligence, a gente acaba se pegando no erro de fazer da forma que não seria o ideal para ser feito. Talvez precisaria de uma estrutura mais robusta, vocês terem uma análise ainda mais aprofundada para conseguir dizer que realmente está fazendo um relatório de diligência, você está fazendo diligência. Até o termo fazer diligência a gente usa de uma forma, vamos dizer assim, mais equivocada também, né? Então, dito isso, Irã, a gente hoje tem uma base que é o nosso manual do Progestão, hoje está na versão 3.6, que sempre tem falado de controles internos, como você bem falou ali, né, dessa estrutura de controles internos, mas eu acho que é muito superficial essa questão que não se aprofundar realmente a gestão baseada em controles internos. Falar que você tem que ter um controle interno, mas o que é aquilo ali exatamente, né? Então, quais os impactos que você nota que o RPPS tem de buscar utilizar uma estrutura realmente de controle interno que seja focada em gestão, que seja eficiente nas suas atividades. Não só olhar que tem uma manualização, olhar que tem um mapeamento, que eu acho que acaba sendo muito raso e pouco efetivo o trabalho do controlador interno. Então, Rafa, você tocou num assunto que a gente vem discutindo, né, já há algum tempo, né, quando a gente trabalha com os RPPS no sentido assim, do controle interno, a estrutura de controle interno, a ação 3.1.4, né, do manual de projeção lá na dimensão de controles internos, ele fala nessa estrutura de controles internos, né, mas ele fala brevemente no sentido assim, né, de que você pode utilizar, né,
a estrutura, né, do ente federativo, né, ou, né, você pode criar a sua estrutura de controle interno. Eu sou defensor, né, de que o próprio RPPS tenha a sua estrutura de controle interno, né? Até porque existe uma dificuldade, um desafio muito grande, né, do controlador interno do município, né, de entender qual é a realidade do RPPS, de entender quais são os seus controles realmente, né, o que ele precisa realmente verificar de conformidade, né? E isso não é nem por conta, né, de problemas que os controles internos dos entes federativos eles têm, né? Isso se dá pela estrutura que uma prefeitura tem. Ele tem que olhar para no mínimo umas 10 secretarias. Então pensa, né, numa estrutura muito pequena, muitas vezes é um controlador interno só por município, né? E ele, né, sem equipe, ele tem que olhar lá para mais de 1000 controles, vamos dizer assim, né? Então ela acaba focando naquilo que é comum, né? E muitas vezes isso que é comum não acaba dando a resposta, né, para a eficiência operacional do RPPS, né? Que é isso que a gente busca, né? E eu costumo falar também que o grande desafio é a gestão de riscos, né? Tudo é gestão de risco. E olhar para controles internos é também, né, fazer gestão de risco. Então acho que o grande desafio, né, que o manual do projeto tem no controles internos é transformar, né, essa visão, né, de que é muito bom a gente ter um processo manualizado, é muito bom a gente ter um processo fluxogramado, mas não adianta nada se a gente não conseguir identificar quais são os riscos que esses processos nos oferecem no nosso dia a dia, né? E se eu não consigo, a partir desses riscos, verificar quais são os controles que podem mitigar esses riscos e os seus fatores, né? Então, eu acho que o grande desafio do Progestão hoje é ele caminhar realmente para a parte de gestão, né? Então, eu vejo desse ponto de vista, né? Acho que a manualização ela é muito importante, né? O seu fluxo é muito importante, mas a gente tem que ampliar a nossa visão de gestão de riscos e é isso que vai fortalecer a governança. Até porque se você não faz esse tipo de fortalecimento, você acaba fazendo, a gente vai desviar um pouco para o programa de gestão, progestão, senão você acaba ficando com um progestão onde diz que faz muita coisa, mas o que é efetivamente controlado ou que é mitigado de risco é zero. É zero. Então você tem um controle interno para fazer desenhos de mapeamento, fluxogramas ali, somente. Então você acaba tendo pouca efetividade. E pior, eu acho que seria uma efetividade errada do controlador interno. Não é esse o papel do controle interno. Não é esse o papel do controle interno. O controle interno não faz mapeamento, o controle interno não faz fluxograma, né? O controle interno é um verificador da eficiência dos controles, mas para isso ele precisa ter lá, né, as suas áreas correlatas, né, as suas áreas do RPPS atuando, né, como sendo a primeira barreira de defesa, né, quem conhece o risco é o dono do risco, né? O controle interno faz, né, faz a verificação, né, se os controles estão realmente adequados e estão mitigando esses riscos. E esse é talvez o grande problema, né? Como a gente, enquanto a RPPS tem muita coisa para fazer, o controlador interno que se vire para poder achar onde é que são os principais riscos e que o dono do campinho ali muitas vezes não vai te dizer onde é que estão os problemas. Porque também está muito acostumado a lidar com aqueles problemas e tipo, não, eu resolvo assim, assado. E talvez, quando o controlador interno souber que aquilo ali está sendo feito de tal forma, não quer dizer gambiarra, mas de tal forma que você contorne os riscos, resolvendo ali muitas vezes, o cara quando vê isso aí, ele vai ter um troço, porque a gente tem hoje um controlador interno que é pouco efetivo, pouco eficaz, que faz somente os desenhos e que na hora de a gente tratar aqui, como hoje a gente vai falar hoje de relatório do diligence, o que é isso afinal de contas? O cara também não tem ideia do que é isso.
Não tem nenhuma base, não tem ninguém dizendo assim, não, ó, faz desse jeito que você tá fazendo o certo, né? Como você já até atuou já do outro lado, enquanto auditor do Progestão, já sabe, né, Irã? Uma coisa é existir a peça, que é o que pede o Progestão. Outra coisa é essa peça ser efetiva. São duas coisas totalmente diferentes e que a gente hoje vê somente ter a peça e não da peça de forma correta. Você tocou num assunto que é bem interessante, né? Que era um questionamento que eu tinha enquanto auditor dentro do programa da Progestão. O manual da Progestão, ele é um ótimo manual, assim, no sentido em que ele dá uma diretriz tanto de gestão quanto de governança, né? Mas para quem não tem familiaridade com práticas e ferramentas de governança, ele pode se apresentar apenas como um manual de evidências objetivas, né? E o grande desafio que a gente tinha enquanto auditor do programa Progestão era entender como você chegou naquele resultado. Ok, né? Tá aqui, né? Tem aqui o planejamento estratégico, mas como é que você sentou para poder fazer o seu planejamento estratégico? Como é que você definiu os seus objetivos estratégicos? Como é que os seus planos de ação foram elaborados? Como é que você definiu as suas metas? As suas metas estão adequadas ao seu objetivo, né? A sua razão, a sua missão, né? Como é que você faz o processo de monitoramento? Porque senão a gente corria o risco de cair, né? No sentido assim, naquela auditoria que a gente chama de cara crachá, né? Tem o mapeamento, está conforme. Tem o manual, está conforme, né? E isso acontece muito mesmo na questão do relatório de due diligence, né? Os RPPS não tem um procedimento de due diligence. Como é que eu vou fazer a due diligence? Para que ela serve, né? O que eu preciso observar, né? Se eu não tenho, né? Se eu não tenho o meu objetivo com isso, né? Quais são os meus riscos que podem envolver se eu contratar esse terceiro, né? E então se eu não tenho, né? Se eu não tenho essa, vamos dizer assim, essa metodologia, né? A due diligence ela acaba sendo um documento que não vai te trazer, né, essa segurança no sentido assim, opa, peraí, né, eu estou contratando alguém, né, eu estou investindo num fundo que realmente tem uma certa segurança e eu consigo então ir fazendo o meu controle, né, meu controle de forma mais eficaz, né, e aí a gente vê a falta desse procedimento, a falta desse entendimento gera os relatórios de diligência que são feitos posteriores, né? E aí posteriormente você já assumiu o risco, né? Você tem um relatório que a cada 6 meses, né? Que muitas vezes não é feito pelo próprio RPPS por conta de falta de ferramentas, falta de metodologia, falta de procedimento, né? Ele é terceirizado, né? Ele é terceirizado para muitas empresas. Essas empresas também, na minha percepção, quando eu vejo os relatórios, né? Não tem também conhecimento de metodologia do que é uma due diligence. E aí acaba entregando relatórios genéricos que não atestam riscos, né? Que não vê, né, os riscos de terceiros, principalmente, né? E ele é feito posterior, né? E posterior você já está lá com o fundo investido, você já está lá com a empresa contratada, né? Então você assumiu o risco e o relatório de due diligence não vai te servir para nada nesse sentido. Exatamente, eu sou um que eu recebi recentemente meu relatório de diligência feito agora pela consultoria. Vou dar uma lida melhor para ver como é que ela foi montada, né? Faz a seguinte pergunta, qual é a tua metodologia de due diligence? Qual é, né? Qual é o teu procedimento de due diligence? Como é que você faz a due diligence? A sua recomendação, ela foi prévia ou você faz essa recomendação simplesmente com base nas informações que são disponíveis? Porque um dos pontos que a gente tem percebido nessas ações que estão vindo desde a operação sem desconto de 2025, né? Agora aquela do INSS, né? É que quando você não faz a diligência prévia, os grandes fraudadores, isso é uma característica de quase todos, né? É que
as documentações iniciais para você habilitar, né, o credenciamento está tudo certo. Está tudo certo. Né? Isso é de praxe de fraudador. Ele vai pagar os seus impostos, ele vai ter as suas CNDs certas em dia. Então, ele quer entrar, mas você não avalia aquilo que a gente chama no compliance, né, de background check, né, de verificar os antecedentes, né, quem é que está por trás desse grupo, quem é que está por trás dessa empresa, quem é que faz parte, né? E pasme, Rafa, assim, a gente vê empresas, né, que estão com tudo certo no dia a dia, mas os seus sócios, nossa senhora, cada um pior que o outro, né? E aí vem a questão, né? O risco reputacional, ele não é mapeado no RPPS, ele não é mapeado no Instituto de Previdência. Vale a pena, é uma grande empresa, né? Já estão no mercado há 10 anos, mas vale a pena a gente correr esse risco de estar associado, como tem algumas empresas, né, que trabalham com RPPS, né? Alguns bancos, alguns fundos que trabalham com RPPS estão citados, né? Recentemente aí, acho que ontem, né, a Polícia Federal lançou lá uma lista de fundos que são controlados pelo PCC, né? E apareceu gente que a gente conhece. Exatamente. Né? Exato, apareceu gente de todo tamanho ali. Assim, está citado ainda, né? Foi um baque gigante. Está citado ainda, né? E por isso que a due diligence é tão importante, porque ela é um processo de investigação, né? Só que o processo de investigação você precisa ter método, você precisa ter pessoas, você precisa ter ferramentas, né? Se eu vou contratar uma empresa, né, que faça a minha due diligence, que seja uma empresa que tenha realmente esse know-how, que conheça, né, que tenha ferramentas, né, que consiga buscar essas informações que muitas vezes nas bases públicas a gente não vai conseguir, a não ser que eu tenha um profissional que realmente conheça como fazer a due diligence. E aí, falando ainda da parte ainda linkando um pouco mais com progestão, né, o item 3.2.6, que fala lá da política de investimentos, ele requer que a gente faça um relatório de diligências ali, que ele é semestral ainda, né? E depois, lá para o nível 4, já requer uma área específica de monitoramento contínuo dos riscos lá dos recursos investidos. Isso. O que deve ser considerado, efetivamente, como uma ação de diligência feita no RPPS? Por que eu parei aqui em fala de diligência? Porque não é somente um controle interno, não. Uma diligência. O que é uma ação de diligência que deve ser feita, afinal de contas? Então, uma ação de diligência é uma ação investigatória, né? Então, assim, existe uma confusão, tá? E eu também, enquanto auditor e treinador agora, né, de vários RPPS, eu tento desmistificar isso, né, no sentido assim, né? O manual da projeção ele pede um relatório semestral. Aí ele vai pedir um relatório semestral de due diligence e de acordo lá com o nível de maturidade do projeção, na ação de controle interno você tem os relatórios semestrais e os relatórios trimestrais, né? Mas isso são o quê? Emissão de relatórios. O processo ele precisa ser contínuo. O processo de controle interno ele não ocorre a cada 6 meses. Agora eu preciso fazer um relatório de controle interno, né? Então agora eu vou fazer toda a verificação do meu controle interno. Não é isso. Eu preciso ter um procedimento contínuo de avaliação, de investigação, de acompanhamento. E falando sobre a due diligence, né? O processo ele precisa ser prévio, né? Então essa investigação é uma investigação, né, de forma prévia. Então, mas no primeiro ponto, eu preciso traçar um objetivo. Para que eu quero isso? Tá? Então, eu preciso estar ciente de que eu tenho determinados riscos. Então, eu vou identificar alguns riscos. Tá? Identificando esses riscos, eu vou mapear aqueles que podem me trazer problemas. E no caso dos fundos, no caso da contratação de terceiros, vai ser a mesma coisa. Antes de eu fazer uma aquisição de um fundo, ou uma contratação de um terceiro, uma contratação de serviço de uma empresa, né, eu já tenho esse processo prévio. Eu já sei com quem eu vou lidar, né? E aí vem um processo de tomada de decisão, né?
opa, peraí, né? Vale a pena a gente manter o relacionamento com esse terceiro? Vale a pena a gente manter esse fundo? Aí é uma decisão de gestor, mas aí você tem uma ferramenta que vai conseguir te apoiar num processo de tomada de decisão que vai dizer, com base no risco, né? A due diligência é para te ajudar nisso, por isso que o Progestão ele pede na ação 3.2.6 lá, né, uma avaliação patrimonial, uma avaliação financeira, jurídica, né, das empresas, né, e controlam, das empresas que controlam, das empresas investidas, para você conseguir ter o quê? Esse mapa de risco para você saber aonde é que você está e qual vai ser a sua tomada de decisão. Então, ela tem que ser um processo contínuo, né? Não adianta nada você fazer um credenciamento, né? Eu estou colocando isso só como exemplo, né? E naquela semana que tem alguns eventos em São Paulo, eu vejo muitos gestores colocando, agora a gente vai sair para poder fazer a due diligência. Né? Não adianta, né? Você tinha que ter feito isso antes, né? E por isso que o mapa de risco ele é importante, porque eu sei que existe uma questão de custo para a RPPS, então você vai focar naqueles que te oferecem maior risco, né? Aqueles que oferecem maior risco, para você conseguir otimizar o seu processo de diligência também. Eu preciso fazer a due diligência para todos? Não necessariamente, tá? Mas eu preciso fazer uma avaliação de risco para todos, né? A diligência, né? Diligência que entra em investigação, entre você decidir, peraí, aqui eu tenho elementos, né, que eu preciso avaliar mais de perto. E aí cabe sim uma visita técnica, uma conversa com o gestor, uma conversa com o dono da empresa, uma conversa com o sócio, para você realmente mitigar aquele risco. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem aí em relação à due diligência, no que ela precisa realmente ser feita, né? Mas eu entendo, né, que essa parte de avaliação prévia, né, ela precisa aí, né, de um apoio, né, por conta da falta de ferramentas que muitas vezes o gestor de recursos, o gestor de RPPS ou até o próprio controlador interno, eu já vi alguns RPPS que a função de fazer a due diligência também está atrelada ao controlador interno, né? Ele precisa ter para conseguir, né, tomar essa decisão e fazer a sua matriz de risco com base, né, em decisões que ele possa aí decidir, né, se o terceiro a gente pode continuar com o relacionamento do terceiro, né? Ou se a gente precisa fazer uma diligência em loco, né? Em loco, para verificar se realmente ele tem as condições de atendimento. E nisso aí você já bem que responde uma pergunta que eu ia fazer aqui também, sobre como é que o controlador interno, o setor de controle interno pode atuar esse monitoramento contínuo. Porque hoje a gente faz algum monitoramento, talvez ali com... estou vendo aqui a variação da cota diária dos fundos. Tem ferramentas que hoje já te possibilitam entregar isso até gratuito lá, a CVM tem a parte aberta dos dados, você consegue ver cota diária. Ok, isso é uma coisa. Mas nem é tanto função também do controlador interno isso. Não. Né? Uhum. E aí, que ferramenta que pode se utilizar para poder fazer esse monitoramento contínuo? Não somente o prévio, não somente a posteriori, né? Uhum. Mas para fazer esse trabalho contínuo mesmo. Ele pode sentar junto com o gestor de recursos deles, né? E tentar definir quais são as ferramentas, né? Ou quais são os controles que vão atestar essa conformidade, né? O controlador interno e ver a eficiência operacional, tá? Fique bem claro. Mas, né, a gente tem uma outra instância dentro do RPPS, né, que muitas vezes não é visto como controle, e é um controle, que é o Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal ele faz essa fiscalização, né? Né? E principalmente a fiscalização de conformidade, para saber se o RPPS está atuando dentro das leis, né, das leis que o regem, né? Ele faz até um papel, assim, eu vou dizer assim, a grosso modo, tá? Não quero dizer que esse é o papel do Conselho Fiscal, né? Mas está dentro do escopo de fiscalização do Conselho Fiscal, né? Ele faz até um papel de uma preparação para uma auditoria, quando ele percebe, né, que há alguma coisa que está em conformidade, ele pode fazer a sugestão até de chamar uma auditoria interna para poder fazer a verificação e a veracidade dos fatos realmente, né?
Então ele pode se utilizar dessas ferramentas. Eu não tenho, né, como montar uma estrutura. Então essas duas estruturas, esses dois controles que nós temos dentro do RPPS podem ajudar o controle interno, mas o controle interno ele não tem assim uma função específica de ver isso, né? Porque ele vai olhar para o operacional, ele vai ver, né, se os procedimentos lá se as políticas, né, se o planejamento que o gestor de recursos fez com a sua equipe, ele está realmente sendo cumprido e se a conformidade daquilo que que os procedimentos dizem que precisa ser feito, está sendo feito, né, para garantir um mínimo de segurança razoável, né? Essa é a função do controle interno, garantir o mínimo de segurança razoável dentro dos atos. E emendando aqui a pergunta que vem do YouTube também, com a sua fala também, não, Irã, então quer dizer que o Conselho Fiscal não é só um puxadinho de uma contabilidade, não. É para só ficar olhando o que foi empenhado ou não. Tem muito mais função do que isso, né? Tem muito mais função. Quando a gente consegue Pode falar. Não, desculpa, pode falar. Não, eu só ia para complementar, né? E aí, então, ele pode acompanhar mudanças que tem, por exemplo, de legislação, principalmente da parte previdenciária aqui, para garantir a equipe esteja atualizada ali em conformidade com as novas legislações, tanto do próprio RPPS, quanto que a gente vê aqui também do Ministério da Previdência e tudo mais. A gente falando aqui da parte, especificamente falando do diligence, também da 4963, que hoje está em vias de se alterar a qualquer momento, já desde o ano passado, isso. Então, esse é o papel principal do Conselho Fiscal também, né? Vamos dizer assim, né? O Conselho Fiscal ele tem o escopo da função fiscalizadora não tá centrada apenas na avaliação de balanços e balancetes. Tá? O Conselho Fiscal ele também fiscaliza atos de gestão, né? Então, né, e também é uma instância, né? Muitas vezes o Projeção traz isso também, mas não é muito discutido isso nos âmbitos dos conselhos de forma prática, né? Que o conselho também é uma instância de recebimento de fraudes e denúncias, né? Então ele é um apoio até da sua ouvidoria, né? E ele pode sim, Rafa, nesse sentido ser ali, né, porque ele vai ver, né, no meio dos seus pareceres, né, se aquelas contas atendem aos normativos, vamos dizer assim, principalmente contábeis, né, se estão em conformidade com aquele período, né. Então, ele não vai fazer uma aprovação de contas, ele não faz uma aprovação de contas, ele faz uma aprovação do processo fiscalizando que o processo foi realizado de acordo com os normativos contábeis, os normativos financeiros orçamentários estabelecidos até pelo próprio RPPS para aquele período, né? Se eu preciso de uma aprovação de contas, aí sim vem uma auditoria que vem fazer essa complementação para dizer, realmente, né, as contas estão aprovadas, né? E aí sim ele tem lá suas contas devidamente aprovadas e divulgadas, como é o papel que muitos tribunais de contas eles fazem, né? Quem aprova as contas é o Tribunal de Contas. O Conselho Fiscal faz parecer, né, de conformidade, parecer de que está atendendo aos regramentos, né? Não é a função dele, mas ele vai ampliar, né, ter ampliado o seu escopo fiscalizador, né? Porque ele também olha para atos de gestão. E voltando aqui à parte mais focada de due diligence, acaba que vira um braço importante para o controlador interno, né, o próprio Conselho Fiscal ali, mas eu vejo que falta muito ferramental para que o controlador interno consiga fazer um due diligence que seja mais efetivo e com o auxílio também do Conselho Fiscal nesse sentido, né? Sim, eu vou voltar a dizer, né? Não é função do controlador interno fazer a due diligence, apesar de ter algumas, né, apesar de ter muitos RPPS, né, principalmente aqueles que estão com projeção a partir do nível 2, né, que botam essa função para o controlador interno, né? O controlador interno hoje ele está se assemelhando àquilo que a gente chamava dentro das empresas de analista da qualidade, né? O auditor da qualidade, né? Ele que acaba
verificando, né, entre a qualidade do processo. Então, dentre as funções que ele tem, né, nas verificações, né, de controles internos, está lá no projeção dizendo, né, é verificar, né, se o projeção está sendo mantido e se as ações, né, que foram apontadas nas auditorias de certificação que não foram atendidas estão sendo implementadas, né? Então, ele olha para o manual de progestão, ele vai ver sim, né? Eu preciso fazer um relatório de due diligence, né? Mas quem é que faz o relatório de due diligence, né? Sou eu ou é o meu gestor de recursos? Sou eu ou é a minha área financeira quando eu tenho? Sou eu ou é a minha diretoria de investimentos? Aí muitas vezes não tem toda essa estrutura, acaba caindo sobre ele, né? Mas e aí eu vejo que ele pode se valer das ferramentas que nós temos disponíveis no mercado, né? A gente tem uma série de ferramentas aí que podem ser adquiridas por meio aí de consultorias que realmente são especializadas em due diligence, né? Que podem fazer essa análise prévia de riscos, né, sobre os terceiros que você tem dentro do seu, terceiros e parceiros também, tá? É muito importante também que a due diligence ela seja feita por parceiros, então, principalmente nesse nosso universo de RPPS em que existem muitos patrocinadores, né? Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande, né? Mas e depois com esse relatório, com essa ferramenta, ele conseguir tomar a decisão se ele vai partir então para uma avaliação in loco, para realmente avaliar se esse risco está mitigado, né? Ou se ele vai optar por um rompimento com esse parceiro, com esse terceiro, né? Ou um desinvestimento daquele fundo que ele percebeu lá que realmente não oferece segurança e tem um risco muito grande para ele. Uhum. E assim, apesar do ato falho de falar muito de controlador interno ser ligado a due diligence, pode ter certeza que tranquilo. Muitos RPPS fazem isso, é a realidade. Fazem. Eu acho que assim, até um movimento que a gente precisa fazer, né, e isso vai ter que fluir de forma mais natural e isso vai requerer mais tempo, de a gente tirar isso, vamos dizer assim, da alçada do controlador interno, sabe? Vai precisar de um tempo a mais ali, e aí essa parte de ferramental que eu quero explorar um pouco mais ali ao final, vai ainda precisar de muito investimento do RPPS a ponto de o controlador interno fazer a parte de controle e não a parte acessória que não compete a ele, mas hoje está sendo colocada para ele, né? Uhum. E nisso aí, Irã, só para fazer um parênteses aqui, né, porque a gente começou a falar aqui tudo mais sobre o tema, mas eu esqueci de te apresentar, né, agora com mais de 40 minutos aqui de praticamente feito aqui, né? Então, alguns já conhecem também aqui o Irã, porque já, eu acho, salvo engano, já é a 4ª participação aqui no podcast. É a 4ª participação, muito obrigado. E assim, ó, se o podcast está desse tamanho hoje, a gente está conseguindo fazer aqui com vídeo, com live, trazendo um pouco mais de conteúdo, o primeiro sim foi teu, né, Irã? Você foi o primeiro entrevistado aqui, no tempo que a gente só fazia em áudio aqui, foi você que aceitou esse convite, essa loucura de fazer um podcast em áudio. Não é loucura, foi uma loucura boa, né? Cara, foi. Então, assim, vamos lá, agora no meio do caminho, quem é o Irã, quem é a Lumes Educação, né, que está aí por trás também aí, para trazer para o pessoal também, já que você falou que já fez o trabalho de auditoria e hoje, né, fazendo a parte de ensino mesmo, né, trazer um pouco mais do teu trabalho para o pessoal. Então vamos lá, o Irã, ele hoje, né, o Irã está na Lumes Educação, tá? Nós trabalhamos com educação executiva para RPPS, né? Sou responsável lá pela área de treinamentos, né, e de capacitações, tá? E temos aí, né, assim, trabalhado desde esses 3 anos que estamos juntos, né? Nós somos um braço da Lumes Atuarial, né? E nós estamos então atuando, né, em todas as áreas, de conhecimento dos RPPS, né? O nosso grande objetivo é transformar o dia a dia do gestor, o dia a dia do servidor
mais prático, né? Trazendo ferramentas práticas. Eu já fui também auditor, né, do programa Progestão, né? Trabalhei em uma das entidades descredenciadas, né, ali para certificação, né? E, né, se não me engano, tá? Se não me falha aí a memória e a conta, Rafa, né? Eu já estou, eu fiz aproximadamente 127 ou 128 auditorias para gestão em todos os níveis, né? Nos RPPS aí do sul e norte do país, né? Então andei aí, né? Eu costumo dizer assim que o Progestão me propiciou a conhecer lugares e realidades que eu não conhecia, né? Hoje eu só não conheço o estado do Piauí, não consegui auditar nenhum RPPS do Piauí, né? Mas acabei passando aí por vários RPPS, né? Eu também sou um parceiro da ICV Brasil, né? Que é uma das entidades certificadoras do setor credenciada também no programa Progestão, e tem desenvolvido aí, né, uma série de programas, né? Inclusive programas aí voltadas para a auditoria de certificação do Progestão em todos os níveis, né? Inclusive nível de acesso, né? E também na parte de diligências também, né? Tem feito aí um trabalho de diligências também, né? E a gente tem acompanhado aí o trabalho deles aí. Legal. E só para fechar esse pequeno parênteses aqui, né, Irã? Como te falei, graças ao teu sim, a gente fez o nosso primeiro podcast. E a sexta-feira agora, dia 5, a gente completa 3 anos já. 3 anos, que legal. Cara, faz tempo isso já que aconteceu, né? E estamos aí, na luta ainda. E já estamos indo pro podcast número 100, né, Rafa? Cara, isso aí era outra coisa. Já vou comentar aqui com o pessoal. A ideia era trazer esse tema aqui no podcast 100. Só que aí veio o quê? Semana passada, o noticiário pegou... Avalanche. Pô, o Irã falou pra mim, cara, vamos perder o time, assim, tá? Então vamos agora. Então esse episódio aqui era pra ser só mais da frente, talvez não seria nem ser feito ao vivo, mas a ocasião ensejou isso, né? Então, Irã, dado todo esse briefing aqui, quais são os exemplos mais comuns de fraudes, né? Vou ler aqui a pergunta que a gente escreveu. Quais os exemplos mais comuns de fraudes que poderiam ter sido evitadas com a aplicação de due diligence aí? E de que forma que o processo aí se conecta aí ao fortalecimento, dos controles internos? Porque, cara, bom, exemplos do que temos? Rafa, eu vou citar, né, essa resposta ela vem em conjunto a uma pesquisa que eu realizei. Eu tive recentemente no congresso de RPPS do estado da Paraíba, da SUPREV-PB, agora no início de agosto, né? E eu fiz uma palestra justamente sobre esse tema, né? Integridade e fraudes no setor previdenciário, né? Então, eu me preparei muito, fiz uma pesquisa muito grande para poder fazer essa palestra, né? E vim trabalhando, né, com os dados da Polícia Federal, né, os dados de algumas consultorias de diligência também, né? Fiz algumas diligências prévias por conta própria para conseguir trazer, né, alguns números, né, e trazer algumas situações, né? Antes de eu falar das fraudes mais comuns, né, o que eu posso dizer para você, sim, é que a situação é muito preocupante. Por quê? Né? Desde 2013 até 2024, né, quando a gente pega todas as operações da Polícia Federal que envolvem RPPS, né, a gente já tem uma perda de quase 10 bilhões de reais. Então isso causa um impacto muito grande mesmo, né? E já a Secretaria de Previdência, por exemplo, ela já mapeou mais de 200 institutos de previdência que tiveram uma ação fraudulenta dentro desses institutos de previdência. Se a gente for pensar que nós temos aí entre
1.140 RPPS mais ou menos, 200 dá quase 10%, né? 10% daquilo que foi mapeado, né? Ou seja, ainda temos coisas que não estão no nosso radar, né? Mas que merecem aí uma grande atenção, né? E quando a gente fala de fraudes, né, as fraudes mais comuns que acontecem nos RPPS são, né, a concessão de benefícios irregulares, como a gente vê isso muito comum no INSS, mas acontece também no RPPS, tá? Desvio de ativos, tá? Desvio de ativo é muito comum, né? E infelizmente, né, a questão dos investimentos, né? Os investimentos, né, a gente tem aí uma série de empresas, né, inclusive muitas consultorias que surgem, né, e vão nos RPPS diariamente, né, e consequentemente fazem aí, a sua apresentação, né, apresentam números que são fictícios, né, e consequentemente depois os gestores acabam por meio de pressão, né, e por meio de outros pontos também da meta atuarial, entre outros pontos, acabam investindo, e aí tem lá o recurso lá diluído, some, nunca mais encontra, e só vai ver isso depois citado lá numa ação da Polícia Federal, ou quando é citado pessoalmente para poder responder o porquê, né, por que aquele fundo não existe mais, né, por que aquele dinheiro, né, ele sumiu, né, e consequentemente aí a perda já foi, né? E aí é muito importante quando a gente está dentro de um RPPS e você tem muitas vezes a pressão política por trás, tá? Você ter um relatório de diligência consistente que vai dizer assim, ó, olha, ok, né, a gente pode tomar essa decisão, eu posso continuar, mas o meu relatório, a minha matriz de risco está dizendo que eu tenho um red flag aqui, que eu tenho um alerta aqui. Vamos fazer isso? Okay. Então, a due diligência ela te possibilita essa tomada de decisão, mas não adianta você fazer uma due diligência depois. Você tem que fazer uma due diligência, como o nome diz, diligência prévia, antes. Antes. E o primeiro passo é essa análise documental, essa análise reputacional, né? Essa análise, muitas vezes eu não gosto de falar, eu até vi um podcast seu recentemente, né? Não consigo me lembrar o nome da pessoa agora, que falava assim que sobre a diferença do edital de credenciamento e do procedimento de credenciamento, né? Com a SMI, episódio 89, se eu não estiver enganado. Isso mesmo. Muitas vezes o edital de credenciamento, né, ele traz lá, né, um rol de documentos muito básicos, e se você confiar naqueles documentos, né, eu mostrei alguns exemplos na palestra, né, de um RPPS que tem lá, né, duas empresas, né, aparentemente diferentes, tá, em locais diferentes, tá, se credenciando no mesmo momento para o RPPS, tá, mas tá, quando você busca as informações mais a fundo, né, você consegue, a partir de uma análise que é muito importante na diligência, que é chamada análise de partes relacionadas, né, entre essas duas empresas tem uma outra empresa, né, em que dois sócios são sócios dessa empresa. Então existe uma empresa em comum que liga essas duas outras empresas. Aparentemente, quando a gente olha no mercado, são duas empresas concorrentes, são duas empresas, né, são concorrentes do mercado de RPPS, mas tem um elemento em comum, um sócio em comum que liga essas duas empresas. Então, até que ponto, né, essa sociedade ela é a parte, ela é idônea, né? Aí sim, cabe então vamos fazer uma visita
dessas duas empresas para saber realmente, né? A gente vai pegar mais documentos, vamos ver quais outras sociedades estão inseridas, né? Que tipo de serviço essa outra empresa presta, né? Qual que é o background check, né? Vocês trabalharam em algum momento juntos, né? Então você começa a ter o quê? Outros elementos para ajudar na sua tomada de decisão de continuar o relacionamento ou não. Porque senão você tem ali um elemento que vai facilitar, né, um desvio, né, de ativo, né, uma concessão irregular, né, coloca um funcionário que vai trabalhar terceirizado e aí ele faz, né, esse processo. Ou então, né, os investimentos são direcionados para um fundo que realmente é daquela outra empresa, mas que não é daquela outra empresa, né? Está direcionado para um fundo lá de um terceiro, lá para beneficiar um terceiro, que é um ponto comum que está entre esses dois sócios. Ou seja, aí, né, há 2 pontos aí para a gente pegar um gancho. Primeiro, um rombo de 10 bilhões, né, que o estudo já trouxe. Eu estou tentando lembrar aqui algum RPPS que tenha patrimônio que chegue mais perto do que isso. O que é mais próximo que eu lembro é o do Distrito Federal, 7 bilhões e meio. Então é muito mais do que isso ainda, esses 10 bilhões, né? Isso somado somado todas as operações, tá? Mas é muito... E você falou muito bem, né? O Distrito Federal talvez seja um que seja perto aí desse valor aí. Pois é, então nós estamos derretendo um Distrito Federal inteiro aí, o IPREV-DF, só em fraudes aqui, né? E a outra parte ali, né, somos concorrentes peronomútil, né? Então, porque pode ter pontos em comum e como é que aí eu vou conseguir fazer essa verificação, né? Porque aí você começa a olhar, poxa, não, tem uma empresa A e uma empresa B. E aí a gente pode falar tanto da parte de investimentos, tanto da parte de benefício, na parte de licitação, por exemplo. Pô, eu tô com concorrentes aqui, mas não são bem concorrentes. No fundo, eles têm práticas em comum, então, ainda para se monitorar. Isso. No fundo acontece isso, né? No fundo acontece isso. Muitas empresas, né? Elas têm lá os chamados laranjas, né? E essa análise de parte relacionada nos ajuda a identificar, né, esse tipo de relacionamento, né? E sem contar outros pontos que a gente consegue encontrar também, né? Como, por exemplo, assim, se as empresas elas têm um relacionamento político, né? Muitas vezes, né, o que é mais comum e o que a gente vê é que as empresas, de uma forma geral, elas não têm uma preferência muito forte política, não, né? A parte de doação, quando a gente faz essa avaliação, né, a gente percebe ali que, né, a doação ela é para todo mundo, né? Ou seja, né, aquele que entrar, se puder me ajudar, né? Então já sabe que eu doei ali um percentual e vai fazer o uso da influência política. Então ferramentas também, né, além da due diligence, tá? Ferramentas como, por exemplo, o código de ética, né? Se um código de ética for realmente centrado, né, em riscos de suborno, né? Muitas vezes os riscos de suborno também não são mapeados dentro da RPPS, né? Era uma das perguntas que eu fazia também no processo de auditoria, né? Existe risco de suborno no meu RPPS? Todo mundo diz que sim. A gente pode sofrer um assédio, né? Mas o risco não está mapeado, você não tem contramedida para isso, né? E aí, mais do que um relatório de governança corporativa, que para mim é um relatório que apresenta mais o que foi realizado, né? Você precisa ter um manual de governança. Se eu tivesse que fazer uma sugestão para a gestão, era mudar o relatório de governança corporativa para poder fazer um manual de governança. Porque manual de relatório de governança corporativa como sendo um dos principais manuais um dos principais relatórios de prestação de contas, a gente já tem uma série de relatórios de prestação de contas, né? Eu preciso realmente saber como fazer uma governança corporativa, né? Saber como estruturar os meus órgãos colegiados, saber que direcionamento de controles eu vou dar para proteger o meu RPPS, saber quais são os meus riscos estratégicos, e quem vai dizer isso é um manual de governança. E aí nisso a gente talvez até volte um pouco lá do início da conversa, né? Que
próprio Progestão te fala disso e meio que mistura controle, compliance, o que é uma coisa, o que é outra, e a gente acaba tentando fazer do controle interno aquele que vai controla tudo e vê o que acontece, né? E aí monta o documento, coloca um nome e vai pra frente. E parece que fica muito em cima disso, né? Você só tem que gerar documentos, mas a forma correta de se trabalhar acaba não sendo aplicável. No texto do projeção, se você olhar muito bem, mas você precisa ter uma visão assim de gestão realmente, né? Você precisa, né, ou olhar com uma visão de gestão. Antes dos requisitos que precisam ser aplicados para você, dos requisitos que você precisa verificar para atender as ações nos níveis especificados lá lá do Progestão. Vou pegar exemplo o processo de planejamento, né? Você tem lá, né, nível 1, né, um plano de ação, né, com no mínimo, né, com as suas ações aplicadas para a área de concessão de benefícios com metas no mínimo quantitativas. Tá? Aí, já no nível 2, você tem lá um plano de ação, né, para todas as áreas de atuação do RPPS, tá? E com metas quantitativas e qualitativas. Tá? Estou resumindo assim, né? No nível 3, um planejamento estratégico. Mas antes disso, isso é evidência objetiva. Antes disso, tem uma parte do texto que vai explicando um pouquinho, dizendo um pouco do processo de gestão. Você precisa ter um processo de planejamento. O processo de planejamento você precisa fazer, né, a descrição de quais as ações, e quando você descreve essas ações, você precisa definir quais são as suas metas e objetivos, né? E posteriormente fazer o quê? Fazer o seu monitoramento. Tá? Então, ali, do ponto de vista de gestão no texto, eu consigo ver, né? Pela experiência que eu tive na área de qualidade também, que o manual do projeto está pedindo para o gestor fazer. Você faz o planejamento, faz implementação, faz o seu monitoramento, faz a sua checagem, mas aí falta uma outra perninha do PDCA que, ó, quando você verificar que o teu planejamento não saiu conforme o plano, você não está conseguindo atingir as metas, você consegue fazer uma ação corretiva a refazer o seu planejamento. Ou seja, a gente precisa ter uma visão de PDCA, né? Uma visão de PDCA, né? Porque senão a gente fica só centrado, eu preciso ter um plano de ação, né? E você apresenta o plano de ação, tá, mas como é que você faz o acompanhamento da sua meta? Como é que você faz uma reunião com a sua equipe, né, para dizer se as metas estão sendo atingidas ou não? Como é que você verifica o cumprimento da meta, né? Uma das perguntas que eu mais fazia, mesmo assim, voltado lá para o planejamento financeiro, para o planejamento de investimentos, era assim, né? E estamos em setembro, né? O quanto da sua meta atuarial você atingiu agora, né? Porque o gestor só olhava para o resultado final. Ele não sabia me dizer muitas vezes, né? A gente já está em 70%, 80%. Né? Ele tinha aquela visão. Aí esse mês a gente atingiu 150% da meta atuarial. Tá, ok? Tá. Aí no mês seguinte caía, esse mês a gente não conseguiu cumprir. Então, eu não tinha uma visão de composição, né? Eu não tinha essa visão de acompanhamento, de monitoramento, de composição no dia a dia dele, para ele ter as ações corretivas durante o dia a dia. Porque não adianta nada você, peraí, esse mês a gente não conseguiu atingir, o que a gente vai fazer agora? Já é perdido, né? Exatamente, cara. Não, é pra ver como a gente carece muito dessa parte de controles aqui dentro do RPPS, sabe? A gente faz muito questão de resultados e pouca parte prévia, pouco planejamento prévio ali, né? O due diligence, a gente fala muito, principalmente na parte de investimentos, e a gente vê que ele tem uma cara de ser muito mais para todas as outras partes dentro do RPPS, mas focado aqui na parte de investimentos, ele acaba sendo mais uma camada extra ali junto com a parte de controles internos. Então você tem o controle interno, tradicional ali,
cuida dos processos, cuida das rotinas, da toda a parte administrativa ali da ação que está sendo feita ali. O due diligence, ele vai amplia a visão dos riscos ali, né, para serem mitigados. Na sua opinião ali, de que forma que essas ferramentas modernas aí de due diligence, e aí a gente vai falar mesmo de ferramental aqui, né, para análise de dados, ou como eu tinha falado antes lá sobre questão de avaliação de cota, por exemplo, o background check, para a gente ver o que tem ali por detrás deles ali, monitoramento contínuo, não somente a parte prévia, né, o que ele pode ajudar a detectar essas fraudes antes de causar tantos prejuízos como a gente está vendo, né? A parte de 10 bilhões, que aí assusta realmente, é um número que assusta a gente. Efetivamente, Rafa, as ferramentas, né, de due diligence, elas não vão efetivamente dizer assim, detectar as fraudes propriamente ditas, tá? Mas elas vão nos ajudar a identificar pontos de riscos, tá? Em que a gente pode ter, né, alguns indícios de fraude. E aí vem a complementação, tá? A complementação com a atuação do controle interno. O controle interno ele vai ser mais efetivo nesse processo, porque aí ele vai verificar, então, a eficiência desses controles, né? O que a due diligence vai fazer é nos dar um red flag, né? Red flags, né? Em que a gente vai concentrar, a partir de uma visão de risco, quais são os nossos pontos de atenção. Então, aí vem o processo, né, estabelecido lá pela metodologia de verificação que o controle interno tem de conseguir fazer com que, né, sejam detectados erros, desvios e fraudes propriamente ditas. As ferramentas de diligência hoje, elas nos apoiam, né, numa base muito grande, né, de cruzamento das informações para nos ajudar nessa tomada de decisão. Então, aqui eu preciso ter um olhar mais de perto, porque aqui me oferece um risco maior, então você entra com as ferramentas que vão te ajudar. Um interno, que é auditoria, se for o caso, opa, peraí, não, eu preciso ter, então, uma garantia de que esse balanço realmente, né, ele atesta a realidade, né? Não é o controle interno que vai fazer isso. Então, eu vou precisar de uma auditoria para verificar essa veracidade das contas, né? E isso aí é importante a gente ter sempre em mente, né, de que esses ferramentais vão te ajudar a encontrar realmente esses pontos, mas não é a pessoa ali que vai dizer assim, não, tá 100% seguro aqui, né? Não, porque a gente tem um elemento, infelizmente, a gente tem um elemento aí que é preponderante, né, vamos dizer assim, né, na questão de fraudes, desvios, né, que é o ser humano, né, o ser humano. Não adianta a gente ter a ferramenta, né, quando o ser humano ele decide fazer, ele vai fazer e ele vai encontrar a forma, né, e com essas ferramentas a gente pode aplicar, né? O que essas ferramentas elas nos ajudam, né, é a gente ter assim uma análise preventiva, tá? E muitas vezes também um outro benefício que essa ferramenta nos dá é uma análise preditiva, né? A gente, opa, peraí, né? Aqui pode ter um ponto de fragilidade, então eu já posso atuar, né? Visando uma ação no futuro que pode acontecer, e aí você tem uma predição, né? Você tem uma predição e você consegue ali se antecipar na questão de controles internos, que é o que o controle interno precisa fazer também, né? Fazer, né? Identificar, né? E ver se os controles atuais eles atestam, né? O relatório, né? Um dos relatórios que a gente sempre estuda e apresenta também é o relatório das Nações, né? Que faz estudo de todas as fraudes, né, que eles conseguem compilar no mundo inteiro, né? Então, só o relatório de 2025, que faz uma análise de 2024, né? Só em 2024 foram as empresas, né? E aí a gente está falando da maioria das empresas privadas, né, são fraudadas, mas eles analisam também empresas públicas, mas no mundo inteiro, né, de 138 países em que eles
estudaram as fraudes que aconteceram nesses países, principalmente as grandes fraudes, né, eles conseguiram ter, né, uma visão de que mais ou menos as perdas elas estão em torno de 3 bilhões de dólares, fraudes. E aí uma das grandes causas, né, é a ineficiência ou a falta de controles internos. Para ver como isso aí não é só uma coisa tupiniquim ou só do RPPS. Não, isso aí é global mesmo, esse problema, né? Você não tem esse tipo de gestão mesmo. É global. A falta de controles internos é uma porta aberta, né? É uma porta aberta para fraudes, erros e desvios. E vai no RPPS, tem lá, né, no ente federativo, pelo menos o controle não ele não consegue ter a visão de controle, porque no início da nossa conversa a gente falou dessas confusões, né, que a gente tem, né? Então ele acaba fazendo, muitas vezes ele acha que está fazendo auditoria, mas não está fazendo auditoria, né? Porque a auditoria você precisa fazer 100% nas contas, né? Controle interno você precisa testar a eficiência operacional do teu processo, mas você não sabe quais são os pontos de controle, né? E aí muito se resume em a checklist, né? Checklists é uma das ferramentas, né? É uma das ferramentas. Tem outros pontos de controle, né? Por exemplo, no Projeção cita na ação 3.2.9, lá na dimensão governança corporativa, o limite de alçados, né? O limite de alçados, a necessidade de você assinar, né? De você ter 2 assinaturas em atos de investimentos e desinvestimentos, por exemplo, né? Isso é um controle, né? Isso é um controle, né? Que pode ser feito tanto manual quanto automatizado, né? E ouvidoria é um controle, né? Mas se eu tenho um processo de ouvidoria, eu não tenho uma política de consequências, eu não tenho uma política de não retaliação pela denúncia de boa-fé, não vai adiantar nada, né? E aí o compliance vem organizando tudo isso, né? A falta, né? Hoje, por exemplo, diretoria de compliance mesmo, né? Eu só conheço de RPPS. O RPPS de Pinhais, por exemplo, tem uma diretoria de compliance, né? E Santos é certificado na antissuborno. Então já são ações, né? Que, né, o IPREV Santos é certificado na antissuborno, já são ações e nos ajudam a tomar visão do que a gente precisa fazer em termos para conseguir mitigar tudo isso. Mas só a due diligência não vai ser possível. A due diligência é uma ferramenta importante, porque ela consegue te dar uma análise prévia. Exatamente. Irã, queria te agradecer aí por esse bate-papo aí, tão enriquecedor aí pra gente conhecer um pouco mais sobre a questão de due diligence, e queria que deixasse aí a parte aberta aí pra você, pra poder, quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser tirar mais dúvidas com você a respeito disso, quem quiser entender um pouco mais sobre os ferramentais que tem de controle interno, que a gente sabe que tem ferramentas por aí no mercado, como é que faz pra entrar em contato contigo? De estar aqui mais uma vez com você, agradeço muito mesmo, né? Estou muito feliz aí pelo sucesso do teu podcast, né? Conta sempre com a gente. E quem quiser entrar em contato comigo, a gente tem os nossos e-mails, né? Pode dar o ira.g@lumensatuarial.com.br, né? Ou o meu telefone, né, de contato, né? Se eu puder deixar, né? É o 420058. Entrando em contato por WhatsApp para mim, aqui comigo, a gente ajuda aí no que for possível aí para a estruturação do seu RPPS, tanto da parte de controles internos, quanto da parte de due diligência, né? E a parte do projeção também. Maravilha, Irã, mais uma vez, obrigadão aí pela tua participação, obrigado aí por cada um de vocês que participaram aqui também no ao vivo, na parte gravada aqui, e na semana que vem, então, quarta-feira, a gente traz aqui um episódio novo para você, falando com o pessoal da Forinfo aqui, trazendo sistema de gestão previdenciária. Até a próxima oportunidade, pessoal, até mais! Até mais! É isso aí, pessoal, muito obrigado a todos aí que nos assistiram. Até mais, abração!